Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians. E neste vídeo vamos falar aí, né, sobre a partida de ontem, sobre a árbitra Edna também, aí que deu um show à parte na partida de ontem entre Corinthians e Red Bull Bragantino, tá, fiel? Vamos falar também aqui mais um pouquinho referente ao Transferban. Afinal, qual a esperança do Corinthians para sair do Transferban, para que o Timão possa seguir aí contratando e se reforçar para o ano que vem? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar do nosso Timão, nosso clube do coração. Fiel, quero lembrar vocês que mesmo o vídeo saindo com atraso, hoje aqui ainda eu vou soltar mais 2 vídeos para vocês. Um aqui no Corintianeiro e um no Corintianeiro 2.0, tá? Com 3 vídeos diários. Os horários estão atrasando, que depois eu vou explicar para vocês, porque tem um motivo especial para que isso possa acontecer, tá, fiel? Não é por minha culpa, porque os vídeos estão atrasando, eu ainda vou explicar para vocês, mas são 3 vídeos. Um aqui, vai ter outro à tarde aqui no Corintianeiro e um lá no Corintianeiro 2.0, tá, fiel? Às 6 horas da tarde. Combinado, então? Chega de enrolação, bora falar do nosso timão. O Corinthians perdeu ontem pro Red Bull Bragantino fora de casa, né? A gente tem aqui um grande detalhe para mencionar, que eu sempre comento em todos os vídeos. O Corinthians tem um sério defeito. Qual que é esse defeito, corintianeiro? O Corinthians não consegue manter estabilidade futebolística. Por isso que o Corinthians nunca vai conseguir ganhar, pelo menos nos próximos anos, se não tiver uma equipe competitiva, tanto titular como reserva, você conseguir conquistar um título brasileiro. A gente vai demorar muito para que isso possa acontecer, desde que melhore a nossa administração. Melhorando a administração, melhora também o setor futebolístico. Por quê? Você melhorando a administração, você melhora também o caixa financeiro, onde dá a probabilidade do Corinthians contratar um time eficiente, um time que seja pelo menos competitivo. Eu seria muito aqui, na minha opinião, ridículo da minha parte se eu chegasse aqui e falasse assim, o Corinthians perdeu por causa da arbitragem. Ah, não foi um pênalti a favor do Corinthians que ela deixou de marcar, que poderia fazer diferença, teria que expulsar um jogador do Bragantino ou não, um gol que estava posição legal que anularam, não. Não. O que a gente viu foi uma árbitra que errou sim contra o Corinthians, porém ela não foi a principal culpada para ser aí a protagonista da derrota do Corinthians. O protagonista da derrota do Corinthians chama o Corinthians mesmo, o elenco do Corinthians mesmo. Ah, corintianeiro, foi o Dorival na sua concepção que errou? Não, foi o time do Corinthians inteiro que não conseguiu jogar bola, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Porque o Corinthians não consegue manter esse ritmo futebolístico de jogos em 3 dias, porque a nossa equipe é uma equipe que parece que não entrega todos os jogos. É uma equipe caseira, onde joga bem dentro da sua casa. Fora de casa, é um sacrifício o Corinthians conquistar vitórias, né? Se eu não me engano, aí foi contra o Vitória lá, que a gente só não perdeu, porque o goleiro reserva do Corinthians aí, ele conseguiu salvar uma bola em cima da linha. Então é um time com grandes deficiências que apresentam, porque não tem um time qualificado na reserva também. Ah, corintianeiro, mas ontem o Corinthians estava completinho, cara, completinho, a gente tinha que ter jogado bem, tinha que ter ganhado. Fiel, não. Mesmo você tendo um time titular que seja bom, vamos considerar assim, né? Pelo menos não é um time horrível, mas é um time bom, mas mesmo assim vai ter dia que o Garro não vai estar bem. Vai ter dia que o Memphis não vai estar bem, vai ter dia que o Yuri Alberto não vai estar bem, vai ter dia que o Ranieri não vai estar bem, vai ter dia que a dupla de zaga não vai estar bem. Isso acontece, os caras são seres humanos. Vão ter dias que eles não vão estar bem em campo. E isso acontece quando você tem uma equipe titular, você tem uma equipe reserva competente, você troca ali 2, 3 peças, faz a diferença no jogo. Olha, o Garro não estava bem, mas o meio ofensivo reserva está bem, porque a gente não tem um meio ofensivo reserva hoje competente. A gente não tem hoje um atacante competente, Thales Magno, Romero, quem mais? A gente não tem peças no Corinthians competentes no banco de reservas, tá? Porque quando os titulares não estão bem, ou não estão machucados, ou não estão sendo poupados, os reservas não conseguem suprir aí com toda, vamos dizer assim, propriedade possível, ou o mesmo nível que os jogadores titulares apresentam no Corinthians. Mas são seres humanos e nem todos os dias eles vão estar bem. Agora, o que acontece direto e reto no Corinthians, infelizmente, é a parte futebolística do Corinthians, porque eles não conseguem manter aí um nível futebolístico alto. Joga 2 jogos bem, 3 jogos bem, depois cai lá embaixo o nível futebolístico. Não sei se é cansaço, não sei se é dia, não sei se são dias e noites no poker, mas o Corinthians já tem alguns anos já, vamos colocar aí nos últimos 4 anos,
o Corinthians não consegue manter uma parte futebolística estável. Joga bem todos os jogos, ou joga um jogo bem, um jogo mediano, não. Joga 2 jogos bem, depois joga um jogo horrível. Não consigo esquecer a baita partida que o Corinthians fez dentro de casa contra o Flamengo, que hoje no papel é o melhor time que tem, tanto em matéria financeira, é o time mais caro, quanto também em qualidade de jogadores. O Corinthians amassou o Flamengo dentro de casa. Era pro Corinthians ter saído ali, ter aplicado ali 4 gols de diferença, né? Para quem não lembra, foi o jogo que o Roberto deu a cavadinha, só para vocês lembrarem, porque ficou marcado. Aí você pega e depois a gente jogou contra o Sport, depois do Flamengo, e a gente fez uma partida totalmente ridícula e perdeu pro lanterna do campeonato. Então o Corinthians não consegue manter este nível futebolístico, né, fiel? Então a gente precisa melhorar nessa parte, mas para melhorar nessa parte você precisa de material humano para trabalhar. E isso é coisa que o Dorival Júnior não tem. Referente à Edna, fiel, é lógico que ela teve sua parcela de culpa. Só que a culpa também é de quem escala a Edna para apitar. Porque, com todo o respeito ao profissional, porque ela também é ser humano, só que a Edna, todos os jogos do Corinthians, ou afinal, todos os jogos grandes, ela comete erros gravíssimos. Erros gravíssimos. Então ela não está qualificada para apitar jogos grandes. Ela não deveria, na minha humilde opinião aqui, apitar jogos da Série A. Se bobear, nem da Série B. Ela teria que ter uma punição de árbitros por erros constantes e ver que a qualidade técnica dela, a qualidade para apitar jogos, ela não está condizente com alguns árbitros que são bons. Então tem que pegar a Edna e colocar lá na Série C, ou apitar futebol feminino, porque o futebol masculino, Série A, Série B, ela não tem condição de apitar, infelizmente. Ela não pode apitar Série A e Série B, porque ela só comete erros grotescos, um em cima do outro. Amanhã ou depois ela pode decidir um título, ou a favor do Palmeiras, ou a favor do Flamengo, ou numa Copa do Brasil, não sei se ela pode ser escalada ou não, mas acontece que ela é uma árbitra muito fraca, muito ruim. E ela já demonstrou isso, não foi só nesse jogo, já foram em vários e vários jogos. Ela já tem um histórico de arbitragem ruim, onde aí os responsáveis deveriam tomar medidas para que ela não estrague o futebol brasileiro. Então tem que pegar a senhorita Edna e colocar aí para apitar uma Série C, uma Série D, um futebol feminino, nem sei se tem Série D, eu acredito que sim, para aí não prejudicar os clubes da Série A e nem Série B, tá? Porque ela não está apta a apitar futebol nas classes mais altas do futebol brasileiro, tá bom? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, que é de grande importância aqui para este canal, tá, fiel? Fiel, muita gente aqui batendo palma pro Osmar Stabile porque pediu pro Memphis desocupar o hotel de luxo de 250 mil reais. Eu vou ser bem sincero para vocês. Isso o senhor Osmar Stabile já devia ter feito há muito e muito tempo atrás. Não é agora que ele deveria fazer. E eu não estou tirando os méritos dele de ir lá e falar, porque quem não fez esse contrato não foi o presidente do Corinthians, foi o Augusto Melo. E ele já deveria ter pedido isso há muito e muito tempo e já deveria ter cortado do Memphis várias e várias regalias que ele tem no Corinthians, tá, fiel? Só que também eu não vou aqui colocar o presidente num pedestal, muita gente comentando, por isso que estou entrando nesse assunto que nem estava na pauta, tá, fiel? Não vou colocar o presidente num pedestal porque ele comete muitos erros graves no Corinthians, apesar de não estar envolvido em nenhum tipo de escândalo. A gente não tem aqui um assunto para falar que o Osmar Stabile pode ser culpado de um roubo ou de desvio de dinheiro, nada disso. Pelo menos nessa parte, por enquanto, ele está se mostrando uma pessoa íntegra, uma pessoa, pelo menos, que não está lesando o clube de alguma forma. Mas na parte administrativa, ele é um presidente fraco. Ele é um presidente onde deixa o Romeu Tuma Júnior mandar. Ele é um cara que não está 24 horas no clube e eu nem critico esse tipo de presidente, porque ele tendo suas empresas para trabalhar, ele tendo outras fontes de renda, ele não precisa tirar fonte de renda nenhuma do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Então ele tem as suas empresas, eu acho isso legal. Só que ele está deixando o Corinthians na mão de pessoas que nunca foram boas para o Corinthians, na mão de Romeu Tuma Júnior, na mão de alguns conselheiros ali que sempre fizeram mal para o Corinthians. O Corinthians, fiel, ele tem que ser administrado por presidente que tem pulso forte, onde o Conselho Deliberativo não intromete. O Conselho Deliberativo vai intrometer nos assuntos que são de competência dele, tá? Não ter controle total, igual o Romeu Tuma Júnior tem. Para quem não sabe, o Osmar Stabile só foi reeleito aí como presidente tampão por causa do senhor Romeu Tuma Júnior, onde conseguiu o maior voto do Conselho Deliberativo.
Por isso que no Corinthians a mudança de estatuto é de grande importância para a gente sair dessa política engessada e conseguir expandir essa política do Corinthians, onde o sócio-torcedor terá direito a voto, onde terá mais pessoas para votar, né? Só que isso já é assunto também para outro vídeo, para a gente não desviar do foco. Então, por mais que o presidente fez algo bom em pedir para o Memphis sair, comete muitos e muitos erros que não podem ser cometidos, tá, fiel? Infelizmente, é assim que eu penso. Não é o presidente para governar o Corinthians, porque não tem pulso forte e, infelizmente, é fantoche na mão desse pessoal que só faz mal e mal para o Corinthians, tá? Infelizmente. E um dos erros gravíssimos, que é o assunto do vídeo que a gente vai entrar agora, que é referente ao transfer ban. Eu acho que é a pergunta aqui de R$1 milhão, que a gente pergunta como o Corinthians vai sair do transfer ban, corintianeiro, sendo que o Corinthians está devendo 23 milhões para o Memphis, não tem nem perspectiva de pagamento. O Corinthians deve alguns salários que já estão atrasados, tá? Direitos de imagem de jogador, luvas que venceram. O Corinthians tem o transfer ban do Félix Torres ativo, vai ter o transfer ban de Matias Rojas, onde o Corinthians tenta uma negociação, mas sem grande entrada financeira relevante para que o jogador possa dividir esses pagamentos, que é um dos assuntos aí que está pegando com o Rojas, que o Corinthians não está conseguindo. Tem a questão do Ranieri com o Cuiabá, tem o Michael também com o Shakhtar, tem o Kaká com o Tokushima Vortex Japão, que tudo são ações aí que podem entrar e levar o Corinthians para um transfer ban. E não podemos esquecer também do Rodrigo Garro também, questões aí de 30 e poucos milhões de reais, em que o Corinthians deve entrar no transfer ban também. Então são muitos milhões, né? Só o Kaká, se não me engano, é 20 ou 15, algo assim. São muitos milhões que vai entrar no Corinthians aí, que vai causar esse transfer ban, e a gente não tem uma perspectiva, a gente não vê um presidente dar uma entrevista coletiva e fala, olha, a gente vai pagar o transfer ban com esse dinheiro, com essa grana, a gente tem um dinheiro para entrar assim, assim, assado, e a gente vai pagar esse transfer ban. A gente não vê essa perspectiva, a gente não vê um futuro, uma luz no fim do túnel, que o presidente vem a público e diz, vamos resolver o problema do Corinthians assim, vamos resolver o problema do Corinthians assim. Não, o que a gente tem é um presidente que não dá soluções para o clube. E um presidente também que deixa nós aqui, vamos dizer assim, com o zíper na boca, porque a gente não tem aqui informações privilegiadas para falar para vocês com toda certeza. O que a gente tem indícios de algumas coisas que vazam, mas nenhuma informação concreta do próprio presidente a público falar, olha, vamos pagar o transfer ban com esse dinheiro ou com aquele. Para vocês terem uma pequena ideia aqui, fiel, o Corinthians vendeu o Cauê Furquim, vendeu não, né? Compraram o Cauê Furquim, porque a nossa diretoria, além de competente, é boa. Compraram o Cauê Furquim por 14 milhões de reais, né? O Grupo City. E o Corinthians só ficou sabendo um dia ou 2 dias depois que ele foi comprado, né? Certo, apareceu... Eles são tão burros que eu vou imaginar um cenário aqui. Ué, cara, parece que o Cauê Furquim não tá vindo treinar. O que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Ah, cara, não sei. Ah, vamos ligar pra ele, tá? Ô, você não tá vindo treinar? Tá doente? Ah, não, o Grupo City me comprou. Como é que é? Ah, o Grupo City me comprou. Vocês não aumentaram meu salário, ficou a multa contratual baixa, o Grupo City foi lá na noite e me comprou. Ah, é? Oh, nossa, cara, é que a gente só foi dar falta de você aqui 2 dias depois. Ah, não, beleza, a gente vai avisar aqui o presidente. Eu imagino que deve ser assim, porque não é possível tanta incompetência. E 14 milhões de reais com o Furquim, mais 50 milhões de reais de adiantamento do novo patrocínio da Nike, que refez o contrato, e a gente não sabe aonde foi usado 64 milhões de reais. Eu pergunto para vocês, 64 milhões de reais dava para pagar o transfer ban do Félix Torres? Onde o Corinthians tinha 2 atacantes engatilhados para vir para o Corinthians? 2 atacantes não, 2 contratações engatilhadas para vir para o Corinthians? Um atacante e um meia? Que só não fechou por causa do transfer ban? 64 milhões, eu vou repetir a pergunta. Dava para a gente pagar o transfer ban do Félix Torres e ainda sobrar uma boa grana? Não dava? E para onde foi 64 milhões de reais? Eu não sei, você não sabe, o Zezinho não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque no Corinthians é uma baderna, porque no Corinthians é uma zona. O mesmo vale para agora. Não sabemos como que o Corinthians vai pagar o transfer ban. Há indícios que uma renovação com a Esportes da Sorte, que voltou a multa contratual para 100 milhões de reais, onde outra empresa não vai pegar, pelo menos até o término do contrato, possa renovar o contrato com o Corinthians e aí pintar um adiantamento. Ou o Corinthians fechar os names rights aí e ter outro adiantamento,
que mesmo assim as negociações não estão fáceis, tá? Não estão. Vou ser sincero com vocês. Então, o que nós temos são indícios de possíveis pagamentos para se livrar desse transfer ban. Apenas isso. Mas caso não feche os names rights e a Esportes da Sorte fica com esse valor de 103 milhões de reais anuais até o fim do seu contrato, com um valor ridículo, patético, caso eles terminem o contrato assim, o Corinthians não vai sair do transfer ban, amiguinho. Porque o Corinthians não tem grana para pagar. Mesmo que pague o Félix Torres, está entrando mais 4 aí transfer ban. Não tem para pagar, não tem. Então o que vai acontecer com o Corinthians? Uma janela inteira sem contratar com possíveis saídas, tá? Com possíveis saídas. Saídas talvez de Yuri, chance grande. Saídas de Memphis, chance maior ainda. Porque o cara, além de não receber pagamentos atrasados, tem uma multa contratual baixíssima. Já deixou em xeque a sua permanência. Quando foi perguntado para ele, disse que não era hora de falar disso. E a gente já sabe quando o jogador começa com esse papinho, o que acontece. Então, é um Corinthians hoje que eu não tenho, além da situação ser ruim, eu não tenho como chegar para vocês aqui e falar, olha, fiel, vamos aguentar as turbulências, vamos aguentar aqui como corintianos fiéis que somos, com força, porque o ano que vem as coisas vão mudar, tá? Ano que vem as coisas vão ser totalmente diferentes. Não tem como eu falar isso para vocês, porque parece que as coisas vão ser pior do que já estão, tá? Pelo menos os indícios é que as coisas serão pior do que já estão. Fiel, já me falaram aqui nos comentários, corintianeiro, mas você só fala mal do Corinthians, você só prega o pau, você não vem com informações boas. E eu pergunto pra você novamente, você quer a verdade ou você quer a mentira? Você quer que eu venha aqui contar mentiras pra vocês? Olha, Fiel, tá mil maravilha, essas coisas acontecem, a gente vai pagar o transfer ban, a gente tá negociando lá com a Linha Yamal, sei lá o nome daquele atacante de Barcelona, top pra caramba, a gente tá negociando com o Mbappé, estamos negociando com o Haaland, olha, o Messi tá na mira, vocês querem a verdade ou a mentira? Então é mais fácil eu vir aqui trazer o cenário específico verdadeiro do Corinthians para você que é corintiano, do que vir aqui e mentir para vocês. Enquanto essa diretoria vagabunda estiver no Corinthians, o Corinthians não vai para frente. Essa é a verdade. A verdade pura, nua e crua para vocês. Enquanto esses vagabundos estiverem na administração do Corinthians, o Corinthians não anda. O Corinthians vai ficar estagnado, disputando uma Copa do Brasil ali, outra aqui, às vezes é campeão, às vezes não é, um paulistinha aqui, isso por mais 10, 15 anos. Ou mudem esse estatuto aí desgraçado que está aí no Corinthians, que faça aí um estatuto onde o fiel torcedor possa ter voto, onde a paixão vai entrar no voto, que possa escolher algo bom para o Corinthians, ou a gente vai ficar aí mais anos e anos na mão desses canalhas administrando o Corinthians e só nos afundando cada vez mais e a gente se contentando com o Paulista e brigando sempre para não cair no Brasileiro e talvez uma Copa do Brasil, sim ou não. Perdendo para Vitória, empatando com ganho de Vitória, perdendo de Sport, sobrevivendo sempre em meio de tabela e se contentando sempre com Sul-Americana e Copa do Brasil. É esse o destino do Corinthians, enquanto não mudar esses canalhas que estão aí nessa administração. Pelo menos é o que eu penso. Quero saber sua opinião. Comentem, porque sua opinião é de grande valor para este canal, tá bom? Muito obrigado por tudo e hoje ainda volto com mais 2 vídeos para vocês e vai Corinthians!